Esse é o terceiro vídeo da série nesse formato que eu estou fazendo aqui no canal. No primeiro eu expliquei por que você deve buscar vídeos longos e o segundo por que você deve buscar audiobooks. E agora eu vou explicar por que você deve aprender uma língua estrangeira. Tá? Aprenda uma língua estrangeira, particularmente o inglês. E aí você pode estar com a resposta na ponta da língua, porque o inglês é a linguagem universal, portanto todo mundo tem que aprender inglês. Só que não é só isso. Eu assisti uma palestra no YouTube aqui do Pedro Calabres, que é um neurocientista, e ele botou um seguinte dilema. Tá? Ele disse que foi estudo científico. Esse dilema dizia o seguinte, eu sempre conto isso nas minhas aulas. Imagina que você esteja na beira, perto de um penhasco, e na beira do penhasco tem uma pessoa, tá? E no horizonte você consegue ver um trem. O trem está indo na direção de um trilho que tem 5 pessoas amarradas. Então o trem vai passar pelas 5 pessoas. Se você empurrar a pessoa que está na beira do penhasco, ela vai cair num botão e vai desviar o trem. Então é esse o dilema. O que é que você faria? Pausa um pouco esse vídeo e pense nisso. O que é que você faria? Você iria empurrar a pessoa para salvar as outras 5? Ou você não ia fazer nada e as outras 5 pessoas iriam perder suas vidas? E você só tem essas duas opções. Toda vez que eu falo isso na sala, os alunos tentam perguntar se tem mais alguma coisa. Ou então, eles querem saber quem são as 5 pessoas que estão lá. Se são parentes ou se a pessoa que está perto de você é parente. Não, você não conhece ninguém, tá? Esse é o dilema. Olha só. Por que o Pedro Calabres colocou esse dilema? Ele falou que a maioria das pessoas optam por não empurrar a pessoa que está no penhasco. E ele falou isso dizendo que a maioria das pessoas, nos estudos que fizeram essa pergunta para uma amostra significativa de pessoas, elas pensam de forma emocional. Por quê? Se você der esse mesmo comando para uma inteligência artificial com a finalidade de salvar mais vidas, ela vai empurrar a pessoa, porque vai ser 5 vezes 1. Só que as pessoas não são máquinas. Então, o lado emocional vai permanecer. E nesse contexto, ele está falando da questão emocional, da importância dela para o marketing, para o empreendedorismo, enfim. Beleza, só que outra coisa que o Pedro Calabres falou foi o seguinte: vários estudos que fizeram esse dilema ou dilemas parecidos com imigrantes, por exemplo, mexicanos nos Estados Unidos. Você pegou 2 grupos de mexicanos. Um, você fez a pergunta em espanhol. Outro, você fez a pergunta em inglês. O espanhol é a língua materna. O grupo que fez a pergunta em inglês que recebeu a pergunta em inglês, tendeu a responder de forma mais racional. Enquanto que o grupo que fez a pergunta em espanhol respondeu de forma mais emocional. Qual é a conclusão desse estudo? Quando você aprende uma segunda língua, você pensa de forma mais racional. E não foi só um estudo, foram vários estudos de acordo com o Pedro Calabres. Ou seja, você aprender uma língua estrangeira serve também para você ter um raciocínio mais, entre aspas, ponderado. Isso eu percebi na prática quando eu passei a ler mais artigos em inglês. Quando eu passei a ler mais artigos em inglês, eu percebi que aqueles artigos, no geral, eram melhores. Mas depois de aprender isso com o Pedro Calabres, que eu vim entender que não são só os artigos que são melhores. São meu cérebro que ficou mais racionalizado e eu consegui raciocinar melhor do ponto de vista científico quando eu estou lendo algo em inglês do que quando eu estou lendo em português. Ok? Mesmo eu tendo muito mais domínio com o português. Eu não sou uma pessoa expert em inglês. Eu consigo ler bem se for dentro da minha área. Falar eu tenho dificuldade, escutar eu tenho mais dificuldade ainda. Eu fiz inglês no meu ensino básico. Durante 5 anos, lá, metade do meu ensino básico e do meu ensino médio, eu estudei espanhol. Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha esquecido completamente o inglês. Eu nem me lembrava direito como se conjugava o verbo to be, para vocês verem como eu era ruim de inglês logo no meu primeiro ano de faculdade. Aí depois eu fui fazer um curso lá pela própria UFPA. E aí eu comecei a aprender inglês de fato quando eu passei a escutar música em inglês e buscar a tradução. E quando eu passei a ler artigo na marra com o dicionário do lado. Então, era palavra por palavra, vendo o significado até que eu aprendi aquelas palavras. Eu acho que esse método não é o mais eficaz, mas foi o método que eu usei. Então, só para vocês verem que eu não sou bom de inglês até hoje, né? Apesar de eu ter dito